Há momentos na vida em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Momentos em que você olha para o céu e se pergunta: onde está o Senhor nesta hora? Você ora, jejua, busca e mesmo assim o céu parece de bronze. Você sente como se suas orações batessem no teto e voltassem. Então a dúvida, essa sutil inimiga da fé, começa a se infiltrar em seu coração como água por uma rachadura. Mas quero declarar sobre sua vida hoje: os momentos que parecem ser de ausência são, na verdade, os momentos em que Deus está mais ativamente trabalhando em seu favor. A aparente inatividade divina é apenas o prenúncio de um mover sobrenatural que está prestes a irromper em sua existência. No livro de Abacuque, encontramos um homem lutando com essa mesma questão. Um profeta, um homem de Deus, confrontando o Criador com suas dúvidas. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? A honestidade de Abacuque é refrescante, não é? Ele não disfarça sua frustração. Ele não esconde sua confusão diante do aparente silêncio de Deus face à injustiça. Mas observe a resposta do Senhor em Abacuque 2:3. Ainda que a visão tarde, aguarda-a, porque certamente virá, não tardará. Que paradoxo divino! Ainda que tarde, não tardará. Deus está dizendo: eu opero dentro e fora do tempo que você conhece. O que parece demora para você é precisão perfeita para mim. Quantas vezes você interpretou o silêncio de Deus como ausência, quando na verdade era apenas preparo? Quantas vezes você confundiu a espera com abandono? José entendeu isso na prisão egípcia. Por anos, aquele jovem de sonhos proféticos contemplou as mesmas paredes, respirou o mesmo ar viciado, ouviu os mesmos lamentos dos outros prisioneiros. Dia após dia, semana após semana, nenhum sinal, nenhuma mensagem do céu, nenhum sonho interpretativo para lhe dar esperança. Como deve ter sido fácil duvidar, como deve ter sido tentador pensar: talvez aqueles sonhos fossem apenas imaginação minha. Talvez Deus tenha me abandonado. Mas o que acontecia nos bastidores? Enquanto José estava esquecido na prisão, Deus orquestrava cada detalhe para sua ascensão. O tempo na prisão não era punição, era preparação. Não era abandono, era aprendizado. Não era esquecimento, era formação de caráter para sustentar o propósito. Ouça-me com atenção. Quando o silêncio de Deus pesa sobre seus ombros, não é hora de duvidar, é hora de confiar ainda mais profundamente. É hora de declarar como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Observe, não diz porque sinto tua presença ou porque vejo sinais claros, mas simplesmente porque tu estás comigo. Esta é a essência da fé madura, confiar não na evidência, mas na presença prometida. Você já passou por momentos em que tudo parecia dar errado? Situações em que cada porta que você batia fechava-se diante de seus olhos. Empregos que não vinham, relacionamentos que se desfaziam, projetos que fracassavam, enfermidades que persistiam. E no meio disso tudo, o céu silencioso. A Bíblia nos revela em Isaías 55:8-9: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você não consegue traçar uma linha reta entre o que está vivendo e a promessa que recebeu, é porque Deus está desenhando uma linha curva de graça e soberania que seu olhar humano ainda não consegue compreender. Sua perspectiva é limitada pelo tempo e espaço. A de Deus é eterna e infinita. A mulher com fluxo de sangue entendeu isso. Durante 12 longos anos, ela viveu como uma pária social, isolada, considerada impura, gastando tudo o que tinha com médicos, sem resultado algum. 12 anos? Você consegue imaginar o que é sofrer por tanto tempo? Quantas manhãs ela deve ter acordado pensando: talvez hoje seja diferente. Quantas noites deve ter chorado perguntando: por que, Senhor?
por que não me curas? E durante todo esse tempo, o que Deus fazia? Preparava o encontro perfeito. Orquestrava as circunstâncias para que, num momento específico, numa rua específica, ela pudesse encontrar Jesus. E não qualquer encontro. Um encontro que seria registrado para a eternidade como testemunho da persistência da fé diante do aparente silêncio divino. Quando ela finalmente tocou a borda do manto de Jesus, a espera não diminuiu o milagre, amplificou-o. A demora não reduziu o poder da cura, intensificou seu significado. E o que parecia ser o silêncio de Deus era apenas o prenúncio de um testemunho eterno. Seu silêncio atual é apenas o prelúdio de um testemunho que irá glorificar a Deus de maneiras que você nem consegue conceber agora. Observe Jó, um homem íntegro, justo, temente a Deus. Em um único dia, perdeu filhos, riquezas, saúde. Seus amigos, que deveriam confortá-lo, tornaram-se acusadores. Sua esposa, que deveria apoiá-lo, sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse. E Deus, silêncio. Capítulo após capítulo de questionamento humano, e o céu parecia mudo. Mas no silêncio, Deus estava presente. No sofrimento, Deus estava atento. E quando finalmente falou, não respondeu às perguntas específicas de Jó. Revelou-se em sua majestade e soberania. E isso foi suficiente. Jó declarou: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Quando Deus parece silencioso em sua vida, talvez não seja para esconder-se, mas para revelar-se de uma maneira mais profunda do que você jamais experimentou antes. A primeira coisa que acontece quando estamos enfrentando o silêncio de Deus é que começamos a questionar nossas próprias experiências passadas com Ele. Será que aquela resposta de oração foi coincidência? Será que aquela direção que senti era realmente de Deus? Nunca permita que as dúvidas do presente apaguem as evidências do passado. O mesmo Deus que dividiu o Mar Vermelho é o Deus que está guiando sua vida agora, mesmo que você não veja o caminho aberto diante de si. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro após 4 dias está trabalhando em sua situação, mesmo que ela pareça morta e já em decomposição. Quando Pedro começou a afundar nas águas do mar da Galileia, não foi porque Jesus havia perdido o poder, mas porque Pedro havia perdido o foco. Do mesmo modo, quando você começa a afundar nas circunstâncias da vida, não é porque Deus é menos poderoso, mas porque suas dúvidas se tornaram mais altas que sua fé. A segunda coisa que começa a acontecer em sua vida e que nunca deve fazer você duvidar de Deus são os reveses inesperados. Aqueles momentos em que você pensa, finalmente estou no caminho certo. E então, como um raio em dia de sol, vem o golpe, a demissão inesperada, o diagnóstico adverso, o filho que se desvia, o parceiro que trai. E você se pergunta, se estou no centro da vontade de Deus, por que isso está acontecendo? Paulo, o grande apóstolo, entendeu isso profundamente. Em 2 Coríntios 12, ele nos revela seu espinho na carne. 3 vezes clamou ao Senhor para que o removesse. 3 vezes! E a resposta não foi a remoção, mas a revelação. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que paradoxo divino! O revés não era um desvio do plano, era a parte integral dele. Quando Deus permite um revés em sua vida, não é para derrotá-lo, mas para redirecioná-lo. Não é para enfraquecê-lo, mas para refiná-lo. Não é para puni-lo, mas para posicioná-lo. Moisés entendeu isso quando fugiu para o deserto após matar o egípcio. Por 40 anos, 40 longos anos, aquele que fora educado nos palácios do Egito pastoreou ovelhas no deserto de Midian. Que revés! De príncipe a pastor, de palácios a prados desérticos. Como deve ter sido fácil pensar, estraguei tudo. Deus tinha um plano e eu o arruinei com minhas próprias mãos. Mas o deserto não era um desvio, era o caminho. Não era um acidente, era uma academia. Não era punição, era preparo. Foi no deserto, longe dos holofotes, que Moisés aprendeu a intimidade com Deus que o sustentaria durante a missão de libertação.
Foi nas horas silenciosas de pastoreio que ele desenvolveu a paciência necessária para liderar um povo de dura serviço. Seu revés atual não é o fim da sua história, é apenas o começo de um novo capítulo que Deus está escrevendo. E quando o livro estiver completo, você verá como cada aparente retrocesso era, na verdade, um avanço disfarçado. Jonas tentou fugir do chamado de Deus e acabou no ventre de um grande peixe. Que revés! 3 dias e 3 noites na escuridão fétida, rodeado de ácidos digestivos, algas marinhas envolvendo sua cabeça. Como deve ter sido fácil pensar, este é o fim. Eu desobedeci e agora estou pagando o preço. Mas o ventre do peixe não era o fim, era uma transição. Não era um túmulo, era um transporte. Não era punição final, era processo formativo. Do ventre escuro do peixe, Jonas clamou e Deus ouviu. E aquele revés tornou-se o prelúdio de um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia, quando uma cidade inteira se voltou para Deus. Seu revés atual é apenas o prelúdio de um testemunho que irá impactar nações. O que o inimigo planejou para destruí-lo, Deus usará para definir seu propósito de forma ainda mais clara. No livro de Atos, vemos Paulo e Silas presos na cadeia de Filipos. Que revés! Açoitados, humilhados, lançados no cárcere interior, com os pés presos no tronco. Como seria natural pensar, se estamos fazendo a obra de Deus, por que Ele permite isto? Por que não nos protege? Mas à meia-noite, observe no momento mais escuro, Paulo e Silas cantavam hinos, e os outros presos os ouviam. Não lamentações, não queixas, não acusações, louvores. E então, o terremoto, as cadeias quebradas, o carcereiro convertido junto com toda a sua família. O revés não impediu o avanço do evangelho. Amplificou-o. Quando você louva a Deus no meio do seu revés, você não está negando a realidade do problema, está afirmando a superioridade de Deus sobre ele. A terceira coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus são as críticas e incompreensões. Aqueles momentos em que as pessoas ao seu redor, mesmo as mais próximas, não entendem o que você está passando ou por que você toma certas decisões. Neemias enfrentou isso quando decidiu reconstruir os muros de Jerusalém. Sanbalate, Tobias e Gesem não apenas criticaram, mas zombaram abertamente. O que estão fazendo esses fracos judeus? Querem restaurar sua muralha? Oferecerão sacrifícios? Terminarão em um dia? Conseguirão ressuscitar pedras de montões de pó, pedras que foram queimadas? A crítica era cortante, desmoralizante, constante. Mas observe a resposta de Neemias em 6:3. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Que postura! Ele não se defendeu, não contra-atacou, não se intimidou. Simplesmente permaneceu focado na visão que Deus havia colocado em seu coração. Quando as pessoas criticam sua visão, sua fé, suas decisões baseadas em direção divina, lembre-se, não é você quem elas estão rejeitando, é o Deus que elas ainda não conhecem completamente. Sua incompreensão não é reflexo de falha sua, mas da limitação da perspectiva humana. Davi experimentou isso quando decidiu enfrentar Golias. Seu próprio irmão Eliabe o criticou duramente. Por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Que palavras duras vindas de um familiar. Como seria fácil duvidar, hesitar, recuar. Mas Davi não permitiu que a crítica familiar o afastasse do propósito divino. Ele sabia quem era em Deus, conhecia suas experiências passadas com o Senhor e entendia que o gigante diante dele era apenas mais uma oportunidade para Deus manifestar sua glória. Quando as pessoas mais próximas questionam sua direção divina, não vacile. Ouça com humildade, avalie com sabedoria, mas no final obedeça a Deus e não à opinião humana. Como Pedro declarou ante o Sinédrio, é necessário obedecer antes a Deus do que aos homens. Jeremias enfrentou incompreensão durante todo o seu ministério.
Chamado para profetizar juízo numa época em que os falsos profetas proclamavam paz e segurança, foi considerado traidor, pessimista, perturbador da ordem. Foi lançado numa cisterna, perseguido, ridicularizado. Em Jeremias 20, vemos seu lamento interior. Tornei-me motivo de zombaria o dia todo. Todos fazem pouco de mim. A palavra do Senhor tornou-se para mim uma vergonha e zombaria o dia todo. Mas se eu disser, não mencionarei a ele, nem falarei mais em seu nome. Sua palavra se torna em meu coração como fogo queimando, fechado em meus ossos. Canso-me de contê-la e não posso. Que revelação profunda. Mesmo em meio à incompreensão total, a palavra de Deus em seu interior era mais forte que a pressão externa. A convicção divina superava a crítica humana. Quando todos ao seu redor questionam sua direção, quando sua obediência a Deus parece loucura aos olhos do mundo, quando sua fé é ridicularizada e sua esperança zombada, lembre-se, você não caminha para agradar homens, mas para obedecer a Deus. Paulo expressou isso em Gálatas 1:10. Acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. A quarta coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é a demora nas promessas. Aqueles momentos em que você recebeu uma palavra, uma visão, uma promessa, e o tempo passa, meses, anos, décadas, e nada parece acontecer. A semente não germina, a porta não se abre. O milagre não se manifesta. Abraão entendeu isso profundamente. Aos 75 anos, recebeu a promessa de que seria pai de uma grande nação. Então, nada. Anos se passaram, 10 anos. A promessa continuava tão distante quanto no primeiro dia. Sara, já idosa, permanecia estéril. Como deve ter sido fácil duvidar, questionar, perguntar-se se havia entendido corretamente. Em Gênesis 15, vemos Abraão em um momento de vulnerabilidade humana. Soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? A pergunta honesta de um coração que aguardava. E Deus, em sua infinita paciência, reafirma a promessa. Leva Abraão para fora e diz, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que as pode contar. Assim será a sua descendência. Então, a Escritura nos dá um vislumbre da resposta de Abraão. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Em meio à demora, em face da impossibilidade biológica, contra toda esperança humana, Abraão escolheu crer. A demora de Deus nunca é negação, é desenvolvimento. Nunca é esquecimento, é estratégia. Nunca é crueldade, é compaixão que enxerga além do momento presente. Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90, 25 anos de espera. Mas esses anos não foram em vão. Foram anos de desenvolvimento de fé, de purificação de motivos, de preparação para a paternidade de uma promessa que impactaria o mundo inteiro. Quando Deus demora em cumprir sua promessa em sua vida, não é porque esqueceu ou mudou de ideia. É porque está preparando tanto você quanto as circunstâncias para um cumprimento que excederá tudo o que você poderia pedir ou pensar. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas passou anos fugindo como um criminoso, escondendo-se em cavernas, servindo ao inimigo, antes de finalmente sentar-se no trono. Que demora! Como seria natural pensar, Samuel deve ter se enganado. Talvez aquela unção não fosse realmente de Deus. Mas os anos de espera não foram um erro divino, foram uma escola real. No deserto, nas cavernas, no exílio, Davi aprendeu lições de liderança, estratégia, misericórdia e dependência de Deus que nenhum palácio poderia ensinar. Escreveu salmos que têm fortalecido milhões de crentes ao longo dos séculos. Formou um caráter que sustentaria o peso da coroa. A demora em sua promessa não é desperdício, é investimento divino em seu caráter. Não é um desvio do caminho, é o próprio caminho para um cumprimento que glorificará a Deus muito mais do que uma resposta instantânea jamais poderia. Ana entendeu isso em sua luta pela maternidade.
Ano após ano ia ao tabernáculo, orava, clamava e voltava de mãos vazias. Provocada por Penina, incompreendida pelo sacerdote Eli, ela derramava sua alma perante o Senhor. E a demora produziu um voto: se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. A demora não endureceu seu coração, refinou-o. Não diminuiu sua fé, direcionou-a. Não arruinou seu propósito, redefiniu. O resultado da espera não foi apenas Samuel. Foi um profeta, sacerdote e juiz que mudou a nação inteira de Israel. A demora não diminuiu a bênção, multiplicou-a exponencialmente. Quando a promessa de Deus parece demorar em sua vida, não desista, não desvie, não procure atalhos humanos. Como Isaías proclama: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. A quinta coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus são as limitações de recursos. Aqueles momentos em que você sabe o que Deus quer que você faça, mas olha para seus recursos financeiros, relacionais, educacionais, físicos, e tudo parece insuficiente. A visão é grande, mas os meios parecem pequenos. Gideão enfrentou isso quando o anjo do Senhor o chamou para libertar Israel. Sua resposta em Juízes 6,15 revela sua consciência da limitação. Ah, Senhor, como libertarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Observe a resposta divina: eu serei contigo. Não eu aumentarei seus recursos, ou eu mudarei suas circunstâncias, mas simplesmente eu serei contigo. A presença de Deus é o recurso supremo que torna todos os outros recursos secundários. E o que aconteceu? Deus não apenas não aumentou o exército de Gideão, reduziu-o de 32 mil para apenas 300 homens. Por quê? Para que Israel não se vangloriasse, dizendo: a minha própria mão me livrou. As limitações de Gideão se tornaram a tela perfeita para Deus pintar sua glória. Quando você enfrenta limitações de recursos para cumprir o chamado divino, lembre-se, sua insuficiência é o palco para a suficiência de Deus. Como Paulo descobriu: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A viúva de Sarepta entendeu isso quando Elias pediu-lhe pão. Sua resposta revela a profundidade da limitação. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho pão algum, só um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. Estou apanhando 2 pedaços de lenha para levar para casa e preparar a comida para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Que situação desesperadora! O último punhado de farinha, o último resto de azeite, a última refeição antes da morte iminente. Limitação em sua expressão mais crua. Mas observe o que aconteceu quando ela obedeceu à palavra profética, quando usou seu último recurso em obediência a Deus. A farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. A limitação de recursos não era o fim, era apenas o começo de um milagre que duraria todo o período da seca. Quando você oferece suas limitações a Deus, Ele não apenas supre, Ele multiplica. Não apenas preenche, Ele transborda. Não apenas resolve, Ele redefine o problema. Jesus demonstrou isso no milagre da multiplicação dos pães e peixes. Diante de uma multidão faminta, os discípulos viram apenas a limitação. Temos aqui somente 5 pães e 2 peixes. Jesus, porém, viu a oportunidade. Trazemos aqui. E o que fez com esses recursos limitados? Olhou para o céu, deu graças, partiu e distribuiu. O resultado: todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Quando você oferece suas limitações a Jesus, Ele não apenas supre a necessidade, cria a abundância.
não apenas resolve a crise, revela sua glória. Não apenas atende à demanda, supera toda expectativa. Suas limitações atuais não são barreiras para Deus, são apenas plataformas para Ele demonstrar sua suficiência. Como o apóstolo Paulo declarou, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. A sexta coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus são os fracassos e quedas. Aqueles momentos em que você falha, cai, peca, decepciona a si mesmo e aos outros e pensa, agora sim, estraguei tudo de vez. Deus nunca mais poderá me usar. Pedro experimentou isso na noite da negação. 3 vezes negou conhecer Jesus, a última com maldições e juramentos. Que queda para aquele que havia declarado, ainda que todos te abandonem, eu jamais o abandonarei. A Escritura nos diz que, após o canto do galo, saindo dali, chorou amargamente, como deve ter sido devastador para Pedro. Ele que andara sobre as águas, que vira a transfiguração, que recebera a revelação de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora um fracassado, um covarde, um traidor. Mas observe o que Jesus fez após a ressurreição. O anjo no túmulo deu uma mensagem específica. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. E a Pedro, uma menção especial, uma consideração personalizada para o discípulo caído. Então, naquela manhã à beira do mar da Galileia, Jesus restaurou Pedro com a tríplice pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? 3 negações, 3 afirmações, 3 falhas, 3 restaurações. E depois da restauração, a comissão: apacenta as minhas ovelhas. O fracasso de Pedro não foi o fim de sua história com Deus, foi apenas o prelúdio de um novo capítulo de intimidade e ministério mais profundos. Sua queda não o desqualificou. Na verdade, o qualificou para pastorear outros com compaixão, entendendo a profundidade tanto da fraqueza humana quanto da graça divina. Quando você falha, quando cai, quando decepciona a si mesmo e aos outros, lembre-se, Deus não é surpreendido por suas quedas. Antes mesmo de você falhar, Ele já havia preparado o caminho da restauração. Davi entendeu isso após seu pecado com Batseba. Adultério, assassinato, encobrimento, pecados graves, consequências sérias. Quando confrontado pelo profeta Natã, sua resposta foi direta: pequei contra o Senhor. E o que vemos depois? O Salmo 51, uma das expressões mais profundas de arrependimento e restauração da literatura mundial. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. O fracasso de Davi revelou uma dimensão de Deus que ele não conhecia antes. A profundidade de sua misericórdia, a amplitude de seu perdão, a possibilidade de restauração mesmo após o pecado mais grave. Seu fracasso atual não é o capítulo final de sua história. É apenas a configuração para uma demonstração ainda mais poderosa da graça redentora de Deus. Como Paulo escreveu, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A 7ª coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é a solidão na jornada. Aqueles momentos em que você olha ao redor e parece que ninguém mais entende seu chamado, sua visão, sua luta. Momentos em que você se sente como a única pessoa ainda tentando ser fiel, ainda acreditando na promessa, ainda perseverando na fé. Elias experimentou isso no Monte Carmelo. Após a vitória espetacular sobre os profetas de Baal, após o fogo descer e consumir o sacrifício, após a chuva finalmente cair, depois de 3 anos e meio de seca, ele fugiu para o deserto, deprimido e temeroso. Sua declaração em 1 Reis 19:10 revela a profundidade de seu sentimento de isolamento. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel abandonaram a tua aliança,
Derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Só eu fiquei. Que solidão profunda nessas palavras. E, no entanto, qual foi a resposta de Deus? Ainda deixei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. A solidão de Elias era real em sua experiência, mas não na realidade divina. Enquanto ele se sentia completamente isolado, Deus tinha preservado milhares que permaneciam fiéis. Sua perspectiva limitada não permitia ver o quadro completo que apenas Deus podia enxergar. Quando você se sente sozinho em sua jornada de fé, lembre-se, a solidão percebida raramente reflete a realidade completa. Deus sempre preserva um remanescente, sempre mantém outros que compartilham sua visão, mesmo que você não os veja de imediato. Paulo experimentou essa solidão em sua primeira defesa em Roma. Em 2 Timóteo 4, 16, 17, ele escreve: "Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. O Senhor, todavia, esteve ao meu lado e me fortaleceu." Observe o contraste. Todos me abandonaram. O Senhor esteve ao meu lado. No momento de maior solidão humana, a presença divina se tornou mais palpável. O abandono dos homens abriu espaço para uma experiência mais profunda da fidelidade de Deus. Sua solidão atual não é abandono, é apenas uma oportunidade para experimentar uma dimensão mais profunda da companhia divina. Como Deus prometeu em Isaías 43, 2. "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." A oitava coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é a intensificação das lutas espirituais. Aqueles momentos em que parece que tudo está contra você, quando os ataques se multiplicam, quando pensamentos de derrota, fracasso e desistência bombardeiam sua mente constantemente. Daniel experimentou isso quando decidiu buscar revelação divina. Por 3 semanas, jejuou parcialmente, orando e buscando entendimento. E o que aconteceu no reino espiritual? O anjo revelou: "Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Que revelação extraordinária! Enquanto Daniel orava na terra, aparentemente sem resposta, uma batalha intensa se travava no reino espiritual. A resposta havia sido liberada no primeiro dia, mas a manifestação foi impedida por oposição demoníaca. Quando as lutas espirituais se intensificam em sua vida, não é sinal de abandono divino. É frequentemente sinal de que você está na direção certa, ameaçando o reino das trevas. Não é evidência de que Deus o esqueceu, mas de que o inimigo o teme. Paulo entendeu isso profundamente. Em Efésios 6:12, ele escreve: "Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." A intensificação da luta espiritual não é punição, é posição, não é retrocesso, é realinhamento. Não é derrota, é prenúncio de vitória iminente. Quando os ataques se multiplicam, quando pensamentos de desistência inundam sua mente, quando o desânimo parece mais forte que a fé, lembre-se, muitas vezes a escuridão é mais profunda justamente antes do amanhecer. A intensidade da batalha frequentemente sinaliza a proximidade da vitória. Jesus experimentou isso no Getsêmani. A angústia foi tão intensa que seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. A batalha espiritual foi tão feroz que ele clamou: "Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice." Mas observe o que veio depois de Getsêmani. A cruz, que parecia derrota, mas era vitória. A morte, que parecia fim, mas era transição. O sepultamento, que parecia conclusão, mas era apenas preparação para a gloriosa ressurreição.
Sua batalha atual não é o fim. É apenas o prelúdio da vitória mais gloriosa que você já experimentou. Como Paulo declarou, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. A nona coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é quando todos os seus planos parecem desmoronar. Aqueles momentos em que você traçou uma rota, estabeleceu metas, definiu prazos e então, como um castelo de cartas ao vento, tudo vem abaixo. Paulo e Silas experimentaram isso em sua jornada missionária. Em Atos 16, 6, 10, lemos: foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Assim, passando pela Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Observe a sequência. 2 bloqueios divinos seguidos de uma nova direção. O que parecia interrupção era, na verdade, redirecionamento. O que parecia obstrução era, na verdade, orientação. O que parecia frustração era, na verdade, favor divino guiando-os para o lugar exato onde deveriam estar. Quando seus planos desmoronam, não é sinal de que Deus o abandonou. É frequentemente sinal de que ele tem planos melhores. Como escrito em Provérbios 16, 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. José entendeu isso quando seus planos para um casamento tranquilo com Maria foram completamente transformados pela notícia da gravidez sobrenatural. Que desmoronamento de expectativas! Que reviravolta em todos os planos cuidadosamente elaborados! Mas no meio desse aparente caos, o anjo apareceu e revelou: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O desmoronamento dos planos de José não era tragédia, era transição para um propósito muito maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Ele não seria apenas marido de uma jovem de Nazaré, seria o pai terreno do Messias, o Salvador do mundo. Quando seus planos desmoronam, lembre-se, muitas vezes Deus está apenas limpando o terreno para construir algo muito maior do que sua mente limitada poderia conceber. Como ele promete em Jeremias 29, 11, porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, em planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. A 10ª coisa que acontece e que nunca deve fazer você duvidar de Deus é quando ele parece exigir o seu Isaque. Aqueles momentos em que Deus pede que você entregue exatamente aquilo que é mais precioso, aquilo que você mais ama, aquilo que parece ser a própria concretização da promessa divina. Abraão enfrentou isso no Monte Moriá, depois de esperar décadas pelo filho da promessa. Depois de finalmente ver Isaque crescer como a concretização tangível da fidelidade de Deus, veio o comando devastador. Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Que pedido incompreensível! Como poderia Deus pedir a Abraão que sacrificasse o próprio cumprimento de sua promessa? Como poderia exigir a entrega daquilo que ele mesmo havia dado como sinal de sua fidelidade? Hebreus 11, 17 e 19 nos dá uma visão do raciocínio de Abraão. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Abraão havia chegado a uma compreensão profunda. O Deus que faz promessas é maior que as próprias promessas. O dador é maior que o dom. A fonte é mais importante que o fluxo.
Quando Deus pede seu Isaque, não é para destruir sua bênção, é para desvinculá-lo da idolatria sutil de amar mais o presente do que o presenteador. Não é para quebrar seu coração, é para purificá-lo. Não é para arruinar seu futuro, é para refiná-lo. E o que aconteceu no Monte Moriá? No último momento, Deus providenciou o carneiro para o sacrifício e declarou: agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. O teste não era para informar a Deus, era para formar Abraão. Não era para provar algo a Deus, era para provar algo a Abraão sobre sua própria fé. Quando Deus pede que você entregue o que mais ama, não é porque Ele quer tirá-lo de você, é porque quer libertá-lo da servidão sutil a qualquer coisa menor que Ele mesmo. Como Jesus ensinou, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Muitas vezes, quando você entrega seu Isaque no altar da obediência, Deus não apenas o devolve, Ele o multiplica. Não apenas o preserva, Ele o potencializa. Não apenas o mantém, Ele o magnifica. Jó experimentou isso quando perdeu tudo: propriedades, filhos, saúde. E ainda assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. No final da história, o Senhor abençoou o último período da vida de Jó mais do que o primeiro. Ele recebeu o dobro de tudo o que havia perdido. Quando Deus pede seu Isaque, não é o fim da bênção. É apenas o início de um novo nível de intimidade, confiança e provisão que você jamais experimentaria de outra forma. Esta é a essência da fé madura. Confiar em Deus, mesmo quando Ele parece contradizer suas próprias promessas. Confiar em seu caráter, mesmo quando seus comandos parecem incompreensíveis. Confiar em seu coração, mesmo quando suas mãos parecem severas. Nunca duvide de Deus quando essas coisas começarem a acontecer em sua vida. O silêncio, os reveses, as críticas, as demoras, as limitações, os fracassos, a solidão, as lutas intensificadas, os planos desmoronados, o pedido do seu Isaque, nada disso significa que Deus o abandonou. Pelo contrário, são evidências de que Ele está mais ativamente envolvido em sua vida do que nunca antes. Como Paulo declarou em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, não apenas as agradáveis, não apenas as compreensíveis, não apenas as desejáveis, todas as coisas. O aparente silêncio, o revés doloroso, a crítica cortante, a demora frustrante, a limitação constrangedora, o fracasso humilhante, a solidão esmagadora, a luta intensa, o plano desmoronado, o pedido do Isaque. Tudo isso está sendo tecido no tapeçaria divina de seu propósito para a sua vida. Talvez você esteja passando agora mesmo por uma dessas experiências. Talvez o céu pareça de bronze. Talvez os reveses tenham se multiplicado. Talvez as críticas estejam chovendo de todos os lados. Talvez a promessa demore a se cumprir. Talvez seus recursos pareçam dramaticamente insuficientes. Talvez você tenha caído, falhado, decepcionado a si mesmo e aos outros. Talvez você se sinta completamente sozinho em sua jornada. Talvez a luta espiritual tenha intensificado a ponto de você pensar em desistir. Talvez seus planos tenham desmoronado completamente. Talvez Deus esteja pedindo que você entregue o seu Isaque. Se você está em qualquer dessas situações, quero declarar sobre sua vida hoje: nunca duvide de Deus. Não confunda seus métodos com seu coração. Não confunda seus processos com seu caráter. Não confunda seus caminhos com seu amor. Como Isaías proclama em 55:8-9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta é a essência da fé, confiar no caráter de Deus quando seus caminhos não fazem sentido. Confiar em seu coração quando suas mãos parecem pesadas.
Confiar em seu amor quando seus métodos parecem severos. Hebreus 11:1 define fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Observe, certeza e prova, não possibilidade e palpite. A fé genuína não é wishful thinking espiritual. É convicção inabalável, baseada no caráter imutável de um Deus absolutamente fiel. E como desenvolver essa fé? Romanos 10:17 nos diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. A exposição constante à palavra de Deus cria o ambiente perfeito para o crescimento da fé. Quanto mais você conhece o caráter de Deus revelado nas Escrituras, mais você confia em seus caminhos, mesmo quando não os compreende. Você quer fortalecer sua fé nos momentos de aparente silêncio divino? Mergulhe na palavra. Quer encontrar força para perseverar nos reveses? Sature-se nas promessas de Deus. Quer manter-se firme diante das críticas? Ancore-se na aprovação divina revelada nas Escrituras. Quer paciência na demora? Estude os exemplos bíblicos de espera fiel. Quer ver seus recursos limitados multiplicados? Contemple os milagres de provisão registrados na Bíblia. Quer restauração após a queda? Medite nas histórias de redenção que permeiam a narrativa bíblica. A palavra de Deus é o antídoto para a dúvida, é o remédio para a desconfiança, é a cura para a incredulidade. Como Davi declarou no Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nos momentos de escuridão, quando o caminho à frente parece incerto, quando as circunstâncias parecem contradizer as promessas, a palavra ilumina não apenas o próximo passo, mas também revela o coração do Deus que guia cada passo. Abacuque aprendeu isso em sua luta com as aparentes contradições divinas. Após questionar, argumentar, debater com Deus, ele chegou a uma conclusão poderosa em 3:17-19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre as minhas alturas. Ainda que... Todavia, esta é a linguagem da fé madura. Não negação das circunstâncias adversas, mas afirmação de uma realidade mais profunda. Não ignorar os fatos dolorosos, mas ancorar-se em um fato mais fundamental, a fidelidade imutável de um Deus soberano. A confiança de Abacuque não estava baseada no que via. Figueiras sem flores, vides sem frutos, oliveiras sem azeitonas, campos sem colheitas, apriscos sem ovelhas, currais sem gado. Estava baseada em quem conhecia. O Senhor Deus é a minha força. Este é o convite para a sua vida hoje. Conhecer a Deus tão profundamente que nenhuma circunstância adversa possa abalar sua confiança em seu caráter. Desenvolver uma intimidade tão real com o Pai que nenhum silêncio aparente possa fazê-lo duvidar de seu amor. Ancorar-se tão firmemente em suas promessas que nenhum revés possa desviá-lo de seu propósito. O apóstolo Paulo expressou essa confiança inabalável em Romanos 8:31-39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por causa de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte,
Nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que declaração triunfante, que certeza gloriosa, que confiança inabalável. Nada, absolutamente nada, pode separar você do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem o silêncio aparente, nem os reveses dolorosos, nem as críticas impiedosas, nem as demoras frustrantes, nem as limitações constrangedoras, nem os fracassos humilhantes, nem a solidão esmagadora, nem as lutas intensificadas, nem os planos desmoronados, nem mesmo o pedido do seu Isaque. Nada pode criar uma brecha entre você e o amor de seu Pai Celestial. Esta é a âncora para sua alma nos momentos de tempestade. Esta é a rocha para seus pés no terreno instável. Este é o refúgio para seu coração nos tempos de incerteza. Como Davi declarou no Salmo 62, 5, 8, a minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha fortaleza. Não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai nele em todo o tempo, não apenas nos momentos de clareza, mas também nos momentos de confusão. Não apenas quando o caminho é suave, mas também quando é acidentado. Não apenas quando a resposta é sim, mas também quando parece ser não ou espere. Derramai perante ele o vosso coração. Levai a ele suas dúvidas, seus medos, suas perguntas, suas frustrações. Deus não teme suas emoções honestas. Ele não se intimida com suas questões sinceras. Ele não se ofende com sua luta para entender. Como um pai amoroso, ele acolhe a vulnerabilidade de um coração que, mesmo em meio à confusão, ainda se volta para ele. Esta é a jornada da fé madura, não ausência de perguntas, mas presença de confiança mesmo quando as respostas tardam. Não negação da dor, mas afirmação do propósito mesmo quando o processo dói. Não fingimento de compreensão, mas compromisso de fidelidade, mesmo quando o caminho parece obscuro. Hoje quero declarar sobre sua vida: nunca duvide de Deus. O que quer que você esteja enfrentando, por mais difícil, por mais doloroso, por mais confuso que seja, nunca duvide de Deus. O Deus que dividiu o Mar Vermelho pode abrir um caminho onde não parece haver saída. O Deus que fez água brotar da rocha pode trazer provisão do lugar mais improvável. O Deus que derrubou os muros de Jericó pode derrubar qualquer fortaleza que se ergue contra você. O Deus que fechou a boca dos leões para Daniel pode silenciar qualquer acusador que se levante contra você. O Deus que caminhou com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente caminhará com você em meio ao fogo da provação. O Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias pode trazer vida a qualquer situação que pareça irremediavelmente morta. Hoje eu declaro: o silêncio de Deus em sua vida se quebra neste momento. A promessa que tem tardado começa a se manifestar hoje. Os reveses que têm bloqueado seu caminho se transformam em degraus para a sua ascensão. As críticas que têm tentado desviá-lo do propósito se convertem em combustível para a sua determinação. As limitações que parecem restringi-lo se tornam palco para a demonstração da suficiência divina. Os fracassos que têm tentado defini-lo são redefinidos como lições que o preparam para um propósito maior. A solidão que tem pesado sobre seus ombros dá lugar a uma comunhão mais profunda com o Pai. As lutas intensificadas revelam-se como prenúncio da vitória iminente. Os planos desmoronados abrem espaço para os projetos superiores de Deus. O Isaque que você entregou no altar da obediência lhe é devolvido multiplicado. Hoje, em nome de Jesus, eu decreto: você é mais que vencedor por meio daquele que o amou. Você é filho do Rei dos Reis, herdeiro das promessas,
portador da unção, vaso escolhido, instrumento nos propósitos eternos de Deus. As circunstâncias não o definem, sua identidade em Cristo o define. Os problemas não determinam seu destino. O propósito de Deus determina. Os obstáculos não limitam seu futuro. As promessas divinas o garantem. Como Isaías 43, 1-3 declara: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Nunca mais duvide, nunca mais hesite, nunca mais recue. O mesmo Deus que iniciou a boa obra em você a completará até o dia de Cristo Jesus. Esta é a sua hora de avançar, de romper, de tomar posse. As provações não vieram para derrotá-lo, mas para promovê-lo. As lutas não vieram para destruí-lo, mas para desenvolvê-lo. Os desafios não vieram para arruiná-lo, mas para refiná-lo. Nunca duvide de Deus quando essas coisas começarem a acontecer em sua vida. Porque na economia divina, cada teste é transformado em testemunho, cada problema em plataforma, cada ferida em sabedoria, cada adversidade em unção. Como José declarou aos seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Deus, porém, o tornou em bem. Este é o Deus que você serve, o Redentor, o Restaurador, o Transformador, que toma até mesmo as piores circunstâncias e as reconfigura para a sua glória e para o seu bem. Hoje declare com Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Declare com Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Declare com Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare com João: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Nunca duvide de Deus. Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é bom e Ele está com você até o fim. Como Ele mesmo prometeu em Mateus 28:20: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.